Kremlin. Milhares de quilômetros para o noroeste, uma outra parede foi construída para defesa contra os invasores mongóis. Mas, em vez de estender-se pela paisagem, esta parede cercava uma pequena cidade. É a cidade de Moscou. A palavra em russo é Kremlin. Por 8 séculos, as paredes do Kremlin protegeram as partes cruciais da civilização russa. Dentro de seus 28 hectares estão localizados igrejas, catedrais e os palácios dos czares. Foi dentro do Kremlin que os regimes de Ivan o Terrível e Pedro o Grande nasceram. Que a Igreja Russa Ortodoxa dominou as almas da nação. Aqui estão os esplendores e os excessos dos Romanovs. Aqui foi a capital da República Revolucionária de Lenin. E aqui Stalin fez derramar o sangue de seu próprio povo. Por trás destas paredes, a Guerra Fria foi travada. E aqui, um novo capítulo da história russa foi revelado na última década do século XX. Todo o enredo da história do povo russo está incorporado pelas torres e cúpulas deste complexo. É um monumento aos seus maiores esforços e aos seus grandes fracassos. O escritor russo Mayakovsky foi ainda mais além. A Terra, tal como conhecemos, começa no Kremlin. O Kremlin teve, de alguma maneira, um começo mais modesto. Inicialmente, havia apenas uma fortaleza triangular em madeira que protegia os palácios do Principado de Moscou. Através dos séculos, o Kremlin foi se expandindo e passou a incluir igrejas, mosteiros, oficinas, casas. Mas foi Ivan III, conhecido como Ivan o Grande, quem no século XV visualizou que Moscou seria uma grande capital imperial, rivalizando com Roma e Constantinopla em autoridade religiosa. Ele adotou a águia dupla como seu emblema e ganhou o título de regente de toda a Rússia, um cargo que seus sucessores viriam a chamar de czar, modelando a si mesmos como os Césares romanos. Ivan expandiu o Kremlin, trazendo renomados arquitetos da renascentista Itália para transformar o complexo medieval. Os arquitetos substituíram as antigas construções em madeira e pedra por construções de paredes de tijolos vermelhos que sobrevivem até hoje. Quase 2,5 km de comprimento e 7 metros de altura. As paredes levaram 10 anos para serem construídas e estão entre as mais bonitas fortificações militares jamais erguidas. 20 torres cortam a linha do céu, cercando a fortaleza. Uma das torres é a do portão Spassky, considerado até hoje a majestosa entrada principal do imponente Kremlin. A história conta que quando Napoleão marchou triunfante pelo portão Spassky, seu chapéu de 3 pontas tombou, prevendo o mortal fracasso que seus soldados sofreriam em sua retirada de Moscou. Menos da metade dos seus 600 mil soldados sobreviveu ao inverno. Centenas de canhões que foram abandonados na neve hoje estão expostos desafiadoramente pelas paredes do edifício conhecido como Arsenal. Mas se a espinha dorsal do Kremlin são suas paredes e torres, sua alma é representada pela Praça da Catedral. Ivan o Grande autorizou a construção de 3 magníficas catedrais para formar o centro da Rússia Ortodoxa. A imensa Torre do Sino acrescentou um ponto de referência para a Praça da Catedral e para toda a cidade. A Catedral de Ascensão, nomeada por Fioravante de Bolonha, tem uma forma simples, mas monumental, entre 5 cúpulas de ouro. Neste lugar, os czares de Moscou foram coroados. Em seu interior, alguns dos ícones mais sagrados da Rússia ficam expostos. O Redentor dos Olhos Furiosos, carregado como um troféu para as batalhas.
A mítica Madonna de Vladimir, conhecida pelos moscovitas como a Dama da Ternura. A próxima construção é a Catedral da Anunciação, que já foi a capela privada dos czares. 9 cúpulas de ouro e um magnífico altar testemunharam os casamentos, batismos e agonias privadas da dinastia imperial. Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, mostrado aqui no famoso filme de Eisenstein, foi barrado dos cultos por ofensas contra a igreja. Sua arbitrária carnificina dos suspeitos de traição e seus acessos de raiva espalharam terror pela corte. Ele está enterrado no prédio ao lado, junto aos outros czares, na Catedral do Arcanjo. Seu túmulo se encontra ao lado do de seu filho, que foi morto por Ivan com suas próprias mãos. Mas a herança de Ivan o Terrível não foi somente de maldades. Ele fez construir a Catedral de San Basil, bem próxima do lado externo da parede do Kremlin. 9 fantásticas cúpulas se encontram sobre a Praça Vermelha. Foi por um capricho de Ivan que a catedral foi construída no meio do barulhento mercado público de Moscou, e não no solene complexo. O Kremlin testemunhou os excessos dos czares em meio à riqueza de seus palácios. Enquanto do lado de fora de suas paredes, servos e camponeses russos enfrentavam uma situação de miséria, a corte dos czares superava as capitais imperiais da Europa. Um visitante, ao ver o Kremlin pela primeira vez, comentou: horizontal e verticalmente, torres e cúpulas, pontas, cones, estruturas em espiral preenchem toda a vista. Deve ter sido invenção de Dante quando chegou aos céus russos. O Palácio das Faces, o mais antigo monumento do Kremlin, continha salas de recepção dos czares, onde mulheres, banidas de suas funções oficiais, observavam as intrigas da corte de uma janela em arco. No Palácio Terem, onde se localizavam os apartamentos reais, os tetos e as valetas eram pintados e dourados. Neste palácio, o jovem czarevich Pedro, o primeiro Romanov, presenciou o assassinato de sua família. Com apenas 10 anos de idade, ele foi forçado a dividir o trono com seu meio-irmão, literalmente um duplo trono, enquanto sua meia-irmã, Sofia, discretamente passava instruções para o jovem czar. Foi Pedro quem, em 1712, colocou um fim das intrigas sangrentas do Kremlin, transferindo a capital para a nova cidade do norte, São Petersburgo. Mas o Kremlin permaneceu uma casa longe de casa para os Romanov. Durante os 2 séculos seguintes, os antigos palácios foram reunidos no Grande Palácio do Kremlin, que se tornou a peça magistral da corte imperial. Ambientes para recepção pública foram construídos em larga escala para impressionar os visitantes ilustres. Somente o St. George Hall mede 65 metros de comprimento. Mais intimistas, mas não menos opulentos, são os quartos privados do palácio, onde os Romanov satisfaziam seu lendário apetite para as artes decorativas. Muitos dos tesouros do Kremlin eram eventualmente expostos no Museu Imperial, conhecido como The Armory, onde os esplendores da corte foram cuidadosamente restaurados, mesmo durante a era da dominação soviética. Mas a extravagância da vida no Kremlin não poderia sobreviver à profunda insatisfação das classes menos privilegiadas. Depois da Revolução de 1917, Vladimir Ilyich Lenin fundou a nova República Socialista. Na primavera seguinte, ele transferiu a capital para Moscou. O Kremlin passou a ser mais uma vez o centro do poder russo.
Esta mudança aconteceu em uma época de profundo crescimento do Kremlin. Prédios do novo parlamento soviético e casas do Congresso foram levantados no severo estilo realista, contrastando com seus imponentes e ornamentados vizinhos. Aqui também ficavam os alojamentos espartanos de Lenin, que preferia comer em pratos lascados do que em pratos de porcelana imperial. Em mãos soviéticas, o Kremlin foi transformado em um diferente tipo de monumento, não para atender às riquezas da corte, mas para servir ao poder do Estado comunista. A estrela vermelha substituiu a dupla águia dos czares. Bustos de Lenin substituíram os ícones dos santos. E a tumba onde Lenin foi embalsamado se tornou um lugar de peregrinações sagradas para seus seguidores. Mesmo hoje em dia, quando os russos repudiam seu passado soviético, eles não rejeitam o Kremlin. É a história de nosso Estado. O Kremlin sempre foi o centro político, cultural e espiritual do país. Para mim, o Kremlin é sagrado. É a história do Estado da Rússia, o qual existe e vai sempre existir, independentemente das comoções que podem vir a acontecer e a sacudi-lo. Nós realmente amamos este lugar, eu em particular. Eu trouxe minha filha para mostrar a ela quão esplêndida nossa terra é, para contar a ela o que nós vemos, o que nós sabemos e o que nós lembramos. O Kremlin continua a cativar o coração do povo russo, não somente por sua beleza, mas pelo que ele carrega de verdade, suas memórias e esperanças.